Vamos lá então. Certinho? Então tá bom. Então, beleza. Shalom para todos os nossos amigos, para os irmãos que estão aqui presentes, para os nossos amigos da internet. Nós estamos aqui hoje com uma visita especial do nosso querido Yakov, cujo trabalho lá em Curitiba é... Eu sou chorra, eu trabalho com a parte de carne kasher. Mas no serviço litúrgico, serviço sim. litúrgico, você é Razan. Dizem que eu tento ser que nem o Minon lá, Razan. Ele está aqui conosco hoje, nós vamos trocar umas ideias aqui. Você pode dar a sua saudação enquanto eu Esse programa situo aqui, né? Shabbat Shalom a todos vocês, meus queridos irmãos e irmãs aqui presentes na comunidade do Tucuruvi. É um prazer, uma satisfação estar com vocês novamente e ver a fidelidade que vocês têm para com o Shabbat. Porque em muitas comunidades as pessoas não entendem que o Shabbat é um dia, é um período que se inicia desde o Kabbalat Shabbat até o término do pôr do sol deste dia, né? E São Paulo, com todas as suas dificuldades de trânsito e de... vocês muitas vezes moram muito longe aqui, né? E vocês permanecerem e permanecem aqui na instituição, nas conversas, no café, numa boa companhia. Então isso é meritório. De agradecer a todos vocês por apoiarem o nosso trabalho, o trabalho do Rabino Shai aqui no Tucuruvi. Dito isso, Shabbat Shalom também, aqueles que estão nos acompanhando, como Shimon Ben Avram, sempre presente e fazendo aqui na internet o anúncio do Zoom e de demais serviços que a nossa comunidade sempre disponibiliza aos nossos irmãos Shmuel Ben Israel, Ubiratã Silva Vale, Raquel Bat Israel, Eduardo Rodrigues, Jeremias Portela, Deolan Santos Silva, Raquel Cassoma, Michael Ben Avshalom, Leonice Santos, Emiliano Ribeiro, Shimon Ben Avram, Ricardo Pérez, Heleneide Lúcia, Eliezer e Elisama de Santa Catarina, Sararívica Maria, Zaqueno Uriel, Shabbat Shalom desde Aracaju, Vilma Olívia Sartre Ribeiro, Ivanildo Fernandes, Yehudito Bat Israel, Erivaldo Oliveira, Celinda Zimmermann, Keinan Ben Israel, estará conosco no congresso em Curitiba, dias 27, 28 e 29, Rabino? Isso. De dezembro em Curitiba, congresso da comunidade da Sina. Cleonice Souza, Vinícius Umambayer, é muito bom estar aqui na sua presença, Hannah Bat Israel, Yosef Wilson. Quem mais aqui conosco? Rabino Raquel Cassoma, José Nicodemos, Roshna Kidmon, Emily Santos Pires, enfim, Kadima, a esposa do More Abiezer Elohana. Para frente. Kadima para frente, né? Hoje ela estava lá, ela tomou meu lugar lá de comentarista lá com o esposo, né? Mais do que natural, né? Oi? Estava muito para frente, né? Kadima. Mas isso é bom. É que daí eu fico em segundo plano, tá ótimo. Tá ótimo, só acompanhando. Vilmar Belotto, Vânia Rosa do Nascimento, quem mais? Victor Freire, Lucas Ben Israel. Bom, é um prazer, Rabino Shai, mais uma vez estar aqui, não somente sob a sua liderança, mas juntamente no Tucuruvi com todos vocês aqui, tendo a oportunidade de conversar um pouquinho mais com o Rabino sobre as nossas visões, nossos sonhos, nossos planos, não somente para a nossa instituição, mas quem queira se aliançar conosco, em busca de verdades bíblicas, em busca de um caminho elevado que é Yeshua, o nosso Mashiach, tendo amizade e oportunidade de conversar com muitos dos nossos irmãos que também têm o testemunho em Yeshua HaMashiach. Dito isso, Rabino, como a gente sempre tem conversado, como que o senhor avalia, como que o senhor pensa, quais são os seus projetos, na verdade, em questão do judaísmo com o testemunho de Yeshua, não somente no Brasil, mas no exterior, né? Como que o senhor pensa em alianças, em parcerias, né? E essas alianças, elas parcerias, por um acaso, estão pautadas em alguma conduta que possa trazer agravo aos demais meios messiânicos? Porque hoje em dia, infelizmente, as pessoas, elas observam seus membros não como pessoas ou indivíduos que estão juntos com ela numa caminhada, mas por conta de um anseio, de uma prepotência, de uma arrogância, acabam considerando as pessoas como uma questão monetária, como uma questão de enriquecimento. E não dão o assistencialismo espiritual, físico, familiar, como deveria ser de fato. Alguém que arrebanha pessoas, tem cuidado das ovelhas, e não as tem em seus ambientes, em seus recintos, em seus corrilotos, somente
por uma questão monetária ou financeira. Ou seja, não olho para os seus olhos com CR cifrão. Você não representa, para mim, dinheiro. Você representa para mim mais um soldado, né? Seja você homem ou mulher, que caminha juntamente comigo nesse propósito divino e maravilhoso de alcançar mitzvot de Kadosh Baruch Hu através dos méritos de Yeshua, nosso Mashiach. Mas nem todos, infelizmente, meio judaico, messiânico ou não, pensam dessa maneira, ou veem a obra de Deus dessa maneira. Eu, mais de 10 anos dentro dessa comunidade, tenho visto dentro da administração do Rabino Ishai, do Mori Eliezer e dos demais líderes, como Zaquim Uriel, os demais, que nós temos sim preocupação com as vidas, com as pessoas que caminham junto conosco. E isso nunca foi e nunca será uma questão de dinheiro, de finanças, mas sempre será a nossa função ministerial de ser luz para as nações e ajudar as pessoas a alcançar caminhos e patamares mais elevados dentro da espiritualidade. Dito isso, Rabino, como que o senhor poderia trazer, qual a sua ideia, os seus ideais, seus anseios nesse sentido, não somente para a congregação israelita, mas para os meios judaicos messianos com o testemunho de Yeshua? Bom, mais uma vez eu quero cumprimentar a todos e antes que eu comece a falar, eu quero dar uma saudação especial aqui para 2 internautas, que é a Raquel Cassoma, que é de Angola, Luanda, Angola. Então, para mim, é muito importante os participantes também de outros países. De outros países. E o Victor Freire, de Portugal, que está aqui conosco também, né? Ok. Normalmente lá já são 6 horas, já são 10 da noite ou 11 da noite já. Estão bem avançados em horário. A gente quer agradecer a todos. O Yaakov já mencionou aí praticamente quase todos os participantes daqui, sejam todos bem-vindos. Bom, gente, eu quero analisar da seguinte maneira. Eu não posso falar disso que a gente está conversando aqui sem falar um pouquinho do meu trabalho. E sem lembrar uma palavra que Yeshua disse, está aqui em João capítulo 10, ele diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, eu que não é pastor, é aí que está, gente. Deixa eu ver se eu melhoro esse microfone aqui. Aí, vamos ver se eu me ouço, né? Mas o bom pastor, mas o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Então, uma coisa importante é você, que é ovelha, conhecer o seu pastor. Importantíssimo. Conhecer. Se o seu pastor é pastor ou é mercenário, como é que você conhece? Por exemplo, as irmãs aqui, como é que você sabe se o seu líder é pastor ou é mercenário? Como é que você sabe discernir? Pelos frutos, pelo modo que ele cuida. Pelo modo que ele cuida. O mercenário, ele sabe fazer o mesmo trabalho. O mercenário, ele faz o mesmo trabalho do pastor. Só que o mercenário, segundo o texto, ele quer a gordura e a lã das ovelhas. Ele tem uma facilidade, o mercenário tem uma facilidade, que ele passa a mão na cabeça das ovelhas. Veja bem, o pastor não. O pastor, ele agrada as ovelhas, mas se for preciso ele dar uma bronca na ovelha, ele dá. Se for preciso ele ser enérgico, ele vai ser, porque ele tem responsabilidade com você. Mas o mercenário não, ele passa a mão. Se você tiver que escolher pelo tratamento que você recebe, veja bem, deixa eu explicar.
Você tem na sua comunidade 2 pessoas que lideram. Um é pastor e o outro é mercenário. Tá? Você tem 2 líderes. Se você tiver que escolher pela forma que você é tratado e pelo agrado, qual dos 2 você vai escolher? Não, você vai escolher o mercenário. Que ele vai te agradar, vai te adular. Ele vai te agradar mais. Porque se ele te corrige, você se perturba, Você pode vai ser pelo que você se mercenário. desagrade. Por exemplo, se o pastor falou, eu não quero que mexa naqueles livros ali. Tá, gente? Eu não quero que mexa ali. Aí vem o mercenário, estava querendo um livro de lá, tá? Que livro que você quer? Deixa comigo. Eu vou ver esse livro para você. Não dá bola pro Rabino, não. O Rabino é meio xarope mesmo. É o jeito dele. Ele é meio xarope, mas eu vou ver para você o livro. Mas xarope cura gripe. Né, Aí daqui a pouco ele vem com o livro e entrega na sua mão. Quem que você vai ganhar mais simpatia? Com o decorrer do tempo. Não é? A Torá vai dizer para nós que somos líderes que eu não posso aceitar suborno. Isso. Então eu tenho que diferenciar entre uma coisa que eu estou recebendo de você e um suborno. Mas como é que eu sei que é suborno? Eu sei por causa do segundo pedido que você vai fazer. Você me trata muito bem, mas você tem uns pedidos meio suspeitos. Aí você está me agradando para obter aquele favor. Isso é suborno. O mercenário, ele é especialista nisso. Se você não gostou, pois é, eu queria ver um livro lá, o Rabino falou que não é para mexer lá. Não, deixa comigo, eu vou ver para você. Esquece o Rabino. Hoje. Amanhã, você está querendo lá, eu estou querendo fazer uma decoração lá, assim, conversei com o Rabino falou que não é bom fazer essa decoração e tal. Você vai fazer sim, deixa comigo que eu vou, que jeito que você quer fazer? Deixa comigo. Aí daqui a pouco, ele sabe lidar comigo também, ele vai falar para mim, Rabino, deixa aquela irmãzinha lá, ela quer fazer uma decoração lá, vamos tolerar ela, coitadinha, ela é a fraqueza dela, ela é chatinha, ela quer fazer a decoração, deixa ela fazer, tá bom. Aí ele vai e já conta outra história para você, o Rabino é meio chato, mas eu já consegui para você. Então ele vai agradando você. Na hora que você estiver numa fria, ele cai fora e deixa você na roubada. E é o que eles fazem. Na hora que você entrar numa pior, aí você vai conhecer o cara que você aprovou. Entende? Então tem que tomar cuidado com o mercenário. O mercenário, ele é muito parecido com o pastor, mas ele tem cuidado das ovelhas. Ele é esperto, ele quer seduzir você. Entenderam? Bom, hoje, veja bem, dentro do assunto. A menina de Angola, Rabino, 22h22 acompanhando o senhor. 22 horas. Isso é fidelidade, isso é firmeza, né? Até eu tenho tristeza, porque eu estive lá em Angola em 2015. Não conseguiu voltar mais. Não foi possível voltar mais. Mas nós temos lá um grupo de irmãos lá, líderes, tudo, que trabalham conosco aqui no Brasil, em Angola. Tá? E temos em outros países também, como por exemplo, na África do Sul, Joanesburgo, nós temos lá um irmão que trabalha conosco. Em outros países também temos, nos Estados Unidos, no México temos uma comunidade com o Orochi Mihael, que cuida lá da congregação no México, enfim, temos trabalho também em outros lugares. Bom, voltando então no assunto, o que acontece? Quando nós ensinamos as verdades bíblicas, primeiramente nós temos um compromisso de anos, dezenas de anos, de restauração. Gente, se você tem uma casa boa,
e dá um problema, você quer falar em restauração, aqui está precisando, viu? Uma equipe aí que queira Restaurar. ajudar, né? Porque os meus olhos conseguem ver aquelas coisas lá. O meu, né? O meu vê. Não sei se vocês têm alguma travinha, vocês não estão vendo nada lá, né? Lá naquela parede lá em cima, vocês estão vendo alguma coisa errada? Algum profissional? Alguma coisa errada lá, estão vendo? Não. Ou não está aparecendo nada. Não, para alguns não aparece, eles não conseguem ver. Ele olha, vê tudo, está tudo certinho, não está vendo nada. Tudo bem. Aí tem outros que vê, né? Então, nesses 40 e poucos anos de fé, nós temos estudado e nós abrimos mão daquilo que está errado, que a gente aprendeu errado, e buscamos por aquilo que é certo. Tá? Nesses 40 anos. Todo ano a gente estava alterando alguma coisa, alterando mesmo. Mas por que está alterando? Porque está errado. Nós estudamos e concluímos que está errado, então estamos fazendo certo. Para vocês terem uma ideia, eu, Rabino Shai, eu fui batizado em 1963. Fui batizado lá onde eu conheci a dona Malquinha, né, dona Malquinha? Não está dormindo, claro que não. Meditando. Em 1963, 61 anos, né? 63 até hoje, né? Aí, em 1984, em 1979, 78, nós começamos a estudar com a Igreja de Deus Americana, que é uma igreja que não é alinhada com as igrejas evangélicas, a Igreja de Deus do Sétimo Dia. Quando nós conhecemos a Igreja de Deus do Sétimo Dia nos Estados Unidos, naquela época era tudo difícil, não tinha internet, você para fazer um telefonema era um sacrifício, eu tinha que ir na telefônica, porque eu não tinha telefone em casa, era muito caro, se mandava uma carta, era 20 dias para chegar a carta lá e mais 20 dias para chegar aqui, era de 1 a 2 meses para ter a resposta. Naquela época, nós começamos a estudar com a Igreja de Deus dos Estados Unidos. Quando nós começamos a estudar, e na época nós estudamos teologia sistemática, conclusão, descobrimos um monte de coisa que a gente estava errado. Aí fizemos um curso teológico com a Igreja de Deus, começamos em 78, 79, em 1984, aqui em Pindamonhangaba, nós fomos batizados, mas eu já não era batizado em 63, 73, 83, 84. 21 anos depois, eu estava sendo batizado por um líder mexicano da Igreja de Deus. Porque a gente viu quanta coisa errada que a gente fazia. Então, batismo é para perdão de pecados. Agora, se eu fui batizado numa época e continuei pecando, como é que ficam esses pecados que eu desconhecia? Entendi, eu falei, não, eu quero me batizar. E vieram de lá, veio um líder do México e um do Canadá, e fizeram o nosso batismo em 1984. Depois de 2004, quando nós abraçamos o judaísmo, fizemos outro batismo. E eu fui batizado. Eu já era ordenado pastor, tudo, fui batizado, comecei tudo de novo. Ah, mas batismo não é um só? É um só, se for verdadeiro. Batismo é um só, mas se foi o verdadeiro. Se foi o falso, não adianta, gente. Você foi batizado por uma pessoa que estava transgredindo a Torá, violando os mandamentos de Deus, ele batizou você, o seu batismo não valeu nada. Entendeu? Ah, eu era sincero, eu sei que você é sincero, mas você não estava fazendo coisa errada? Por desconhecimento? Estava. Então, aquele batismo não valeu nada. Aí você vai ter que passar pelo batismo de novo, se é que é de novo, que para mim não é, para mim o batismo é sempre
o último é o que vale? Porque você estava praticando errado. Depois que nós abraçamos o judaísmo, nós tivemos que dar essa decisão. Eu me lembro que a gente tinha um programa de televisão na época, e a gente anunciava lá a Igreja de Deus e tal, aí alguns, se judeus ou não sei, eles perguntavam, mas que congregação judaica que vocês são, tem nome de igreja? Vocês não são congregação judaica, vocês são igreja. Aí nós nos reunimos, alteramos o nome de Igreja de Deus para a Congregação Israelita da Nova Aliança, que é o nome até hoje. Só mudamos o nome, mas fomos ajustando a nossa fé, tá? E eu quero dizer uma coisa para vocês. Tem uma coisa que nós buscávamos muito naquela época, era a linhagem. Inclusive essa congregação de Angola, da Raquel Cassoma, era a Igreja de Deus Mundial, não essa do Brasil. Igreja de Deus... Não era do Chapeludo? Não. Igreja de Deus Universal, não, Mundial, era assim. Quando nós conhecemos lá em Angola, e ela se uniu a nós. A Igreja de Deus Mundial também era um ramo da Igreja de Deus nossa, do Sétimo Dia. Elas tinham a mesma origem. Então eu renunciei ao meu batismo. Porque eu falei, não adianta. Agora, uma coisa que a gente sempre correu atrás, era da linhagem. O que é a linhagem, gente? A linhagem é aquilo que vai dar garantia para nós que nós somos o povo verdadeiro. Todo mundo fala que é verdadeiro, todo mundo. A gente também falava que era verdadeiro, mas nós tínhamos que provar que éramos verdadeiros. Então a gente criou uma coisa na nossa mente, uma coisa chamada linhagem, uma coisa que fosse passando desde os apóstolos até chegar nos nossos dias. Então Paulo batizou Mateus, ordenou Mateus, Paulo morreu, Mateus batizou dá outro nome aí, o Jacov, ordenou Jacov, o Mateus morreu, o Jacov ordenou fulano, fulano ordenou fulano, fulano ordenou fulano, passou pelo 4º século, 5º século, fulano ordenou fulano, fulano ordenou fulano, e batizou fulano, veio passando de um por um, é um fio, sem interrupção. Nós desenvolvemos essa ideia, e criamos nisso, até 2000 e qualquer coisa a gente cria nisso. Depois que nós entendemos o judaísmo, o que é que mantém a linhagem judaica? Hoje nós estudamos isso. O que mantém a linhagem judaica? Que judeu, desde Abraão até hoje é judeu. O que é que mantém? Pacto da palavra. A circuncisão. Lá. Tá certo? Essa é verdadeira. Porque não tem como. Fulano circuncidou o filho circuncidou o outro filho circuncidou o outro, o neto, o tataraneto, o bisneto, e veio um circuncidando o outro. Tem a comunidade judaica aqui, tudo está ligado no pai Abraão via circuncisão. Então esse é o único meio de manter a linhagem, tá? Quem que Deus disse que era a nação sacerdotal? Quem? Israel. E que Israel não seria destruído. Então quem que mantém a linhagem sacerdotal? Quem que mantém? Israel. Se nós estamos ligados em Israel, temos linhagem. Pronto. Se não estamos ligados em Israel, não temos linhagem. Eu posso ser filho de um judeu natural, daqui de São Paulo, mãe judia e pai judeu. Eles não me circuncidaram, eu não sou judeu. Perdi. Perdi o vínculo, entenderam? Pegar um gancho, Rabino, nessa sua explicação, que eu acho muito interessante. Quando eu cheguei na Sina 10 anos atrás, ainda que muitos assuntos não tinham sido desenvolvidos ainda, né, com a mesma profundidade nos dias de hoje, vocês têm acompanhado alguns estudos do Mori Abiezer, né? As comparações que ele faz, e com todo o estudo que ele tem agora na questão de gematria,
né, na questão de Midrash, os Midrashim que ele traz à tona para exemplificar a nossa fé que sempre existiu, eu me perguntava assim, tá, eu vou entrar na congregação israelita da Nova Aliança, mas os pastores levantam a mão e dizem, eu sou ungido de Deus, que unge outro, que passa para outro, daí um rabino se intitula rabino, e isso acontece frequentemente nos dias de hoje. A pessoa se lança na internet, tem uma boa dicção, tem uma boa oratória, começa a produzir vídeos, porque o conteúdo judaico está disponível na internet fartamente, mas você tem que tomar cuidado com aquele que te ensina, porque tem muitos ensinos judaicos que você não pode absorver no princípio da sua caminhada, porque você não está preparado, você tem que tomar leite ainda. Se você quer se alimentar de uma comida sólida, tu vai morrer, tu vai perecer. Então lá nos princípios da instituição da China, quando eu ainda conheci o Rabino Shai, ele não estava no Brasil, acho que não sei se estava nos Estados Unidos, estava viajando. Mas enfim, conheci os demais líderes que estavam ali em questão. Eu perguntei para eles, mas qual é a linhagem que o Rabino tem? Qual é o vínculo que ele tem com o povo judeu? Por quê? Se o Rabino fosse uma pessoa que fosse no médico e fizesse uma postectomia e não tivesse um Abraham, uma ligação com o nosso povo, seria simplesmente mais um que se levantou de entre muitos, trouxe um conhecimento Angola, e dizem que é Rabino. A Raquel está aqui. Lá na Angola, quando nós chegamos lá e falamos da circuncisão, praticamente todos eram circuncidados, os da Angola. Tá, mas como é isso? Não, aqui é uma prática. De nascença já, como nos Estados Unidos. É igual aqui, a mulher não vai ter neném no hospital? Todo mundo vai ter neném no hospital, não é isso? A maioria vai ter neném no hospital. Chega lá, já o procedimento é normal. Lá é normal circuncidar o bebê. Nasceu no hospital, já circuncida. Isso. Lá em Angola. Chegamos lá, os irmãos tudo circuncidado. A gente aqui é tudo circuncidado. Falei, então nós vamos fazer a Ratafadambrit. Ok. O que é a Ratafadambrit? É tirado uma gota de sangue acho que é da cópula que fala, do membro do homem, né? E é feito toda a cerimônia litúrgica da circuncisão e é valida. Ratafadambrit é a validação da circuncisão. Foi o que nós fizemos lá e o privilégio, lá em Angola. E o privilégio que o senhor teve, dado por Deus, eu achei muito interessante o senhor falando hoje. O senhor falou com um rabino, né, Sartman, ou seja, ele é ultra ortodoxo, ele é racídico, tem uns aqueles piotão grandão, mas ele foi sincero, como o judeu na verdade deveria de ser. Você cumpre o Torá, os mandamentos, tal. Não, você tem linhagens, tem família, tem dos forçados, dos marranos, enfim. Fez a Brit Milá. Então o senhor teve uma ligação física também e espiritual com o nosso povo. Aí eu falei, então eu vou ficar nessa instituição. E validou, senão seria mais uma pessoa aleatória que levanta as mãos. E acontece muito, Rabino. E daí levantam suas mãos, intitulam-se rabis, rabi. É muito importante, gente, as coisas serem feitas com verdade, tá? Nós sempre procuramos isso, tá? Então lá em Angola a gente fez a Ratafadambrit, fez o batismo deles, pronto, ficou tudo certo lá, tudo certo, tá? Mas quando nós, eu perdi um pouco o ponto que eu estava falando. Que em Angola muitas pessoas já fazem. Não, antes de Angola eu estava falando outro assunto, mas vamos tentar lembrar. Então o que acontece? Esse vínculo lá com o povo de Israel veio através da circuncisão. Esse é o único vínculo verdadeiro que existe, que liga a pessoa ao pai Abraão. Por isso que ele é combatido, gente. Por isso que é combatido. Supostamente Gálatas combate, supostamente. Muito não vai ali na interpretação que dão para Gálatas, não. Supostamente. A teologia da substituição. Você tem que conhecer os motivos. Agora veja bem uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. De Exu até hoje, são quantos anos? Quantos? Mais de 2.000 anos. 2020? 2020. Vamos dizer 2020. 20 anos. Todo mundo morreu. Como é que nós vamos saber com exatidão como era a fé do nosso povo naqueles dias? 2020 anos atrás,
Como é que nós vamos saber? Então, é essa disputa. É pegando a Bíblia, estudando, correndo atrás, buscando o povo judeu, enfim. Porque não tem como. Agora, vamos supor que dia hoje? Hoje é 7. dia 7 de dezembro, do calendário gregoriano. Né? Suponhamos que hoje nós vamos embora para casa, aí Deus fale conosco: eu estou ressuscitando um apóstolo. Shaul Hachalia. Shaul. Também podia escolher um outro, né? Esse Podia. Você é muito sábio, né? Você muito sabe, podia ser Yohanan. Eu estarei ressuscitando Shaul Hachalia. Sábado que vem ele já vai estar na sinagoga do Tucuruvi. Shaul Hachalia. Vocês vê direitinho, porque ele não está acostumado com essas comidas, ele estava acostumado com a comida. Ele vai lá. perguntar que magia Naquela é essa que época. está aparecendo lá? Ó. E ele vai Imagina, 2.000 anos atrás, ele imaginava Ele um negócio desse. vai explicar para vocês como é que é tudo certinho, o que vocês têm que modificar, o que está errado, o que está certo. O que vocês acham? Vamos receber Paulo aqui, Shaul Hachalia. Meu O Deus. que vocês acham? O Tucuruvi ia ficar Meu pequeno a Deus do quantidade céu. de gente que ia vir Não, aqui. Não. São Paulo para. Olha, toda essa preocupação que a gente tem de precisamos estudar mais a Bíblia, Acabava ver se isso tudo. é verdade, ver se aquilo é verdade, ver se isso é correto, se ia acabar. Acabava tudo. Porque nós estamos com um cara aqui da época, Top das galas. ressurreto, para responder tudo, para corrigir todos os erros, não é? Mas isso não é viável, isso não vai acontecer. Então, por isso, nós temos que ficar nessa luta, estudando, corrigindo. Batizei lá, estava errado o batismo, vou fazer outro. Batizei de novo 10 anos atrás, estava errado também, porque eu estava comendo carne com sangue, eu não praticava a pureza familiar. Você pensa bem, gente, olha, um casal, marido e mulher. Quando a mulher é solteira, ela tem o período menstrual dela, passou o período menstrual dela, ela está pura, quando ela é solteira. Quando ela casa, muda tudo. Ela tem o período menstrual dela, mas daí ela tem que contar 7 dias, vai na mikvê, faz uma imersão, sai da água, aí ela pode se relacionar com o marido. Nesses dias de período menstrual, mais os dias de purificação, ela deve dormir preferivelmente em cama separada. O marido dela vai procurar outro canto para dormir. Vai jogar um colchonete no chão, enfim, vai dormir no outro canto. Não com ela. Completou o período de purificação, ela faz a purificação, pode se relacionar com o marido. Isso é Torá, tá? E se ela não fizer, o homem fica impuro 30 dias por mês. Não interessa. Ele se envolveu uma vez com essa mulher, por exemplo. Se envolveu com ela uma vez. Ele fica impuro o mês inteiro, o ano inteiro, a vida inteira. Ele pode ir lá fazer uma mikvê? Pode, mas isso aí é um quebra-galho, isso aí não é solução, não. O homem fazer mikvê não é, porque só resolve o problema daquela vez. Aconteceu de novo, ele fica impuro de novo. Aconteceu de novo, ele fica impuro de novo. Então a mulher tem que fazer a mikvê. A mulher que tem período menstrual ainda. Não tem, não precisa mais. Precisa fazer a mikvê, senão o seu marido vai ficar impuro permanentemente. E como é que eu posso, estando impuro permanentemente, eu ler a Torá, eu orar a Deus, oh meu Deus, impuro? Como é que eu posso cultuar a Deus, orar a Deus, eu estando impuro? E a minha mulher também, ela também está impura. Ela também fica impura. Quando é solteira, não, ela não se envolve com ninguém, ela se purifica, mas casou, ela fica impura também. Um casal impuro, quer fazer o louvor, quer adorar, quer cantar na sinagoga, está impuro. E o nosso corpo é o quê? O templo E a morada do é o templo do quê?
do Espírito Santo. Como é que pode o templo do Espírito Santo estar impuro? Tá? Então, você foi batizado, mas você vivia uma vida de impureza, acabou de sair do batismo impuro de novo, e acabou, você não sabia, você não tinha conhecimento, aí você foi estudando a Bíblia, veio luz, você entendeu isso aí, vai ter que passar pelo batismo, não tem jeito. Se você quiser ficar com o batismo seu, é problema seu, Rabino, eu lavo minhas mãos, aí, agora eu não fico, eu me batizaria porque eu vivi todo esse tempo aí comendo carne com sangue, essas carnes de açougue, de mercado com sangue. Aí é pior ainda. Comer carne com sangue é pior, a impureza. Aí não é só impureza, aí é pecado mesmo. Grave. Todas essas Aí você descobre essas verdades, como é que você vai ficar com o batismo que você recebeu? Agora, O líder que te batizou também era um homem impuro, vivia com a mulher dele, também não sabia disso. é nisso. Batizou você, um impuro batizou o outro. Entenderam? É nisso que eu queria linkar que o senhor estava explicando sobre a questão do líder e do mercenário, né? Todas essas questões, elas fazem parte intrinsecamente de ter conectividade com o Akadosh Baruch Hu ou não. Atualmente, o que acontece? As pessoas têm a frouxidão de não explicar isso por conta do quê? Porque querem número, não querem perder pessoas. Tem dois motivos que um líder, ele não ensina a verdade. Dois. Número de membros que ele quer ter. Exatamente. A mais. Olha, eu vou dizer já, as irmãs que o marido não são da congregação, não precisam fazer mikvê, viu? É só quando o marido é da congregação, tá? Não é, você vai fazer. Dois motivos. Número de membros. Quanto mais apertada é a doutrina, menos membro ele vai ter. E o segundo é esse, ó, dinheiro, dízimo. Então, nós não podemos nos deixar levar por essas coisas. Mas eu conheço líder, gente, olha, eu falo com tristeza, não vou citar nomes, Deus me livre. Eu conheci líder nos Estados Unidos, líder, por sinal ele não gosta de mim, ele não vai com a minha cara, esse líder. Mas ele não sabe do que eu penso, ele não vai com a minha cara porque ele não foi com a minha cara. Ele é judeu ortodoxo. Aparece ele discutindo com ortodoxos lá em Jerusalém. Os discípulos dele comem carne com sangue, não fazem pureza familiar, não são circuncidados. Os discípulos dele. Como é que eu vou gostar dele? Ele é um professor de judaísmo. Ensina muito bem. Eu falei, mas para mim não tem valor esse cara, porque ele pode até praticar, mas ele não ensina os discípulos dele. Eu convivi com discípulos dele que comiam carne treife. Eu é que estava ensinando que não podia comer, que ele não ensinava e não ensina. E assim tem muitos. Ele, na casa dele, ele come comida kosher, mas os membros ele deixa à vontade, porque ele não está preocupado com a tua salvação. Exatamente. A santidade é só dele, só ele que tem que ser santo, só o líder. Ele tem que ser santo. Agora o povão, se pregar santidade para o povo sai da sinagoga. E aí vai faltar dízimo. Então, o povo pratica se puder, se quiser e se puder. E Isso aí, é lamentável. ó, aqui é uma sinagoga, aqui no Tucuruvi é uma sinagoga. Eu chamo aqui de sinagoga, porque aqui tem 3 elementos básicos necessários. Quais são os 3? A mikvê tem aqui embaixo, a mikvê para você fazer a imersão. Pessoal do fundão, mikvê, qual que é o outro? Ajuntamento de águas, né, mikvê. Qual que é o outro Mikvê, para ser sinagoga? para fazer a purificação. Qual que é o outro item? Torá Kasher. Kasher. Temos a Torá Kasher, que essa Torá foi um milagre que aconteceu aqui. Isso foi um milagre. Uma hora eu conto para vocês como é que essa Torá veio parar na nossa mão. E a circuncisão. Pronto.
os 3 pontos necessários. Desculpe, estou falando de sinagoga. Está sinagoga. É a Torá, a mikvê e, se possível, um rabino. Mas rabino, não é rabino que eu me auto-intitulo rabino. Entendeu? Uhum. O Yaakov não é rabino. Mas ele pode, de repente, mudar lá para Goiás, lá. Terra dos Goi, né? Goiás. Coitados mesmo. Ele pode mudar lá para Goiás, criar uma comunidade lá, como ele entende de Bíblia, daqui a pouco ele já se identifica como Rabino Yaakov. Isso, Rabino Yaakov, ele faz Não pode, gente. O rabino tem que ter uma ordenação. Tem que ter uma shimcha. O rabino tem que ter uma yeshiva, ele tem que ter cursado uma yeshiva e tem que ter a shimcha, que é a ordenação rabínica. Isso. Não pode se intitular. Ah, mas eu era pastor. Você era pastor, não rabino. Você não pode se intitular rabino. Então, uma sinagoga, no mínimo, ela tem que ter a mikvê e a Torá Kasher. Se possível, ter um rabino. Beleza, é sinagoga. Não tem nem mikvê e nem Torá Kasher, não é sinagoga. Em rabino. Não é. Não é. Vou fazer um comentário aqui. Eu atribuo um pouco da popularidade dessas pessoas por conta de vocês, do povo. Quando o Shaul Hachalia chega para explicar sobre a elevação de Akadosh Baruch Hu sobre o povo, os bereanos faziam o quê? Conferiam onde? As pessoas nem lê Bíblia mais hoje. Não lê, não sabe interpretar um texto. Aí o camarada vem com conversa bonitinha, não, ele é rave porque ele falou bonito, porque ele me trouxe ensinamento. Mas você foi pesquisar só um pouquinho sobre a vida ou a conduta desse rave? Se ele foi ordenado, qual a escola rabínica fez? Se ele é um roche? Se ele é um rave de fato? Se ele é um rabino? Sabe qual a diferença de rave e de rabino? Eu sei, tu sabe? Então, temos que fazer o quê? Aprender, pesquisar, ser curioso, porque o mercado judaico da fé se expande rapidamente. Então, assim, é um pouco da culpa do povo, que tornam essas pessoas elevadas, né? Oi? Eu posso explicar, tá? Rabino tinha Shimcha, que acabou-se com Shimon Bar Yochai, segundo o judaísmo rabino. Depois de lá é somente Rav. Essa é a diferença. Um é somente por questão de conhecimento, é atribuído a ele o termo de Rav. Outros rabino, porque tem Shimcha, tem espiritualidade. A palavra rabino, meu rabino, quer dizer meu ravi. Rabi, nu. O nu é meu. Nosso, desculpe. Não é, para ser meu era I, terminado com I, né? Rabi é meu ravi. Rabino Isso. é nosso mestre. Ravi é só mestre. É um rabino que não é responsável por rebanho nenhum, ele é responsável só pelo ensino. Agora, então ele é um ravi. Agora, quando ele tem um rebanho que ele cuida, ele é rabino. Agora que é interessante, né? Shimon Bar Yochai foi um rabino né, da parte do nosso povo que faleceu já há muitos anos. Mas e agora, como é que você faz para testar um rabino então? Qual que é a shimcha que ele tem? Rua? Ponto. Então, você tem mais que elevado ter, do que a imposição. O rabino tem que ter uma ordenação rabínica, entendeu? Viu, gente? Tem que ter, não pode se auto-intitular. Tá? E tem bastante. Isso aí é um mau testemunho perante a comunidade judaica. É um mau testemunho. Que se qualquer um judeu natural perguntar, o senhor é o rabino? Sim, sou. Qual yeshiva que o senhor fez? Tá aí a pergunta. Quem fez a sua ordenação rabínica? Quem? Qual rabino que te ordenou rabino? Isso é importante. Isso aí, eu posso falar agora. O problema é o mau testemunho. Lembra que eu falei para vocês que na época a gente usava o nome de igreja e tinha programa de televisão? Nós fomos questionados, que congregação judaica vocês são se vocês têm nome de igreja? Só nisso aí já fomos questionados naquela época. Então a gente tem que cuidar. Paulo vai dizer, portai-vos de modo que não deis escândalo. Nem ao gentio. Nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo. Então a gente tem que estar coberto. Ser um rabino, ter uma yeshiva por trás, ter um rabino que fez a nossa simirá por trás. Por exemplo, a minha esposa, como é que vocês chamam ela? Rebetzi. Sabe o que é Rebetzi? Vocês sabem o que é?
Não é o nome dela, não. É Rabina. Rabanete. Quando um homem rabanite, ela não gosta que chame, viu? Pode chamar de rabanete? Pode chamar de pepino, mas não de rabanete. Rabanete não. Pepinite, mas rabanite. Pepino sou eu, né? Bibinho, Ela é abacaxi. rabanite, eu sou pepinite. É que rabanite, você tem os Os rabinos, não. você tem a linha Ortodoxa. Não. Askenaz e Ashkenaz Sefarad. separados, ok. E uns chamam de Rebbetzin. E os outros chamam de Rabanite. Mas ela gosta que chama de Rebbetzin. Rebetes. Mas só é Rebbetzin, por exemplo, quem que é a primeira dama? Não. A primeira dama de São Paulo. Pronto. Ah, sim, então tá bom. Quem é a primeira dama de São Paulo? A esposa do governador. Mas Pensei por que o senhor ela é ia falar chamada Sodoma de e Gomorra primeira agora, dama? Fiquei com medo. Porque ela é a mulher dele. Se ele não ganhasse a eleição, ela não era mulher, não era a primeira dama. Então, quando um homem é ordenado rabino, automaticamente a esposa dele já é igualmente, ela não é ordenada, mas ela é igualmente considerada como rabina. Algumas sinagogas judaicas aqui de São Paulo chamam as mulheres de rabina mesmo, não chama de rebetes, mas o termo correto é rebetes. Entenderam? Então, a gente tem que ter certos cuidados para não escandalizar o nosso povo. E como a gente falava aí Se vocês têm alguma pergunta, se tiver, pode fazer. Eu não quero... Às vezes vocês estão aí com a pergunta na cabeça, na ponta da língua para fazer sobre isso e não faz. Faça. Aproveite agora, né? Inclusive internauta também. Pode fazer a pergunta, né? Mas veja bem uma coisa. A minha ordenação rabínica eu recebi fora da nossa instituição. Para ninguém nos acusar, foi a própria comunidade dele que ordenou ele, não. Eu recebi fora. Eu fiz uma yeshiva fora da nossa comunidade. Aliás, duas yeshivot. Uma yeshivot daqui, ligada aos Estados Unidos, e outra lá dos Estados Unidos. Então a gente tem que procurar se resguardar para fazer as coisas tudo direitinho. Entenderam? Bom, voltando a falar então dessa questão, por que nós temos que ter esse cuidado com a perfeição? Porque nós não temos um apóstolo nos nossos dias vivos. Se tivesse, maravilha, não precisava ficar 50 anos estudando a Bíblia. Levantava um apóstolo na época de 63, quando eu fui batizado a primeira vez, Deus ressuscitasse Paulo, desde 63 nós já éramos a congregação israelita da Nova Aliança. Porque Paulo ia ensinar tudo para nós. Faz assim, 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 assim. Ponto. Como não tem um Paulo vivo, um Pedro vivo no nosso meio, nós temos que procurar. E o único meio de ter a linhagem é através da circuncisão. Por isso ela é combatida, porque é ela que transmite. Entenderam? Entenderam? E o judeu... Não é para salvação a circuncisão, viu, gente? Tem gente que fica, porque circuncidar perde a salvação. A circuncisão não é para salvação. Quem que falou que é? Circuncisão é pacto abraâmico. Entenderam? Então, gente, estando... Como é que é? Você falou isso? E assim sendo... E dito isso... E dito isso... aí ele continua falando. Mas, e dito isso, vamos lembrar uma coisa. Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, que a prioridade do evangelho é dos judeus. Porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu. Primeiro do judeu e depois do grego. Ele tem que ter a prioridade. O judeu tem que ter a prioridade. Isso é um mandamento para nós, tá? Gente, Moisés e Elias, quem que pregava? Moisés ou Elias? Quem pregava? Quem pregava? Moisés ou Elias? Moisés.
Elias. Moisés ensinava, muito bem. O pastor acertou ali. Também, né? Tem que ser pastor, né? Elias, ele pregava contra Então, as coisas ruins que os Moisés reis faziam, ensinava, né? Ele pregava, ele se colocava Torá, no confronto. né? Elias profetizava. Quem falava, repreendia o povo, corrigia, advertia, é Elias. O que está escrito na profecia de Malaquias? Que Deus enviará o profeta Elias e ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. O profeta Elias, antes do dia do Senhor. João Batista veio no quê? No espírito de Eliarro Hanavi. Elias. Vestia E o peles que João Batista de pregou para o camelo povo no judeu? deserto, O arrependimento, arrependimento. não é? Hoje, o povo de Israel hoje espera o profeta Elias. Nas sinagogas Tem uma cadeira. tem uma cadeira que parece um trono. Essa minha aqui está longe, não tem nada a ver. Parece um trono, uma cadeira especial. Se você perguntar para eles que cadeira é essa, ele vai falar a cadeira de Elias. E para que serve? Ela tem duas finalidades. Uma, quando você vai circuncidar o seu bebê, então o que segura o bebê, fugiu o nome? Morreu? dele? Não. Oh. O que segura o bebê, Ah, esqueci o nome. esqueci também. O que segura o bebê para ser circuncidado fica sentado na cadeira de Elias. Aí vem o morrer e faz a circuncisão. Entenderam? Hã? Sandek. Isso mesmo. Sandek. Muito bem. O Sandek senta. A outra finalidade da cadeira de Elias, eles dizem, é para Elias vir na nossa sinagoga, sentar lá e nos falar do Mashiach ben Davi. Finalidade de Elias no meio do nosso povo, gente, é falar do Mashiach. Por isso que canta na da lá. Entenderam? Vocês já viram algum programa de televisão, de rádio, de judeus pregando a palavra? Já viram? Não tem. Por quê? Por que não tem? Vamos lá. Vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? Por que não tem nenhum judeu pregando na televisão, no rádio, em lugar nenhum? Por quê? Porque ele é Moisés. É o que o senhor Ele falou, tem ele é a Moisés, Torá, ele ensina, ele é detentor da Torá. Essa Torá que está aqui foi escrita por um judeu. É o papel dele. Ele ensina. Ele não prega. Quem prega é Elias. Então eles estão esperando o profeta Elias sentar na cadeira dele e falar do Mashiach ben Davi. Esse é um item. No dia de Pêssar, largam a porta da sala aberta. E as crianças perguntam, pai, por que a porta está aberta hoje? Essa noite é diferente das outras. Aí né? ele fala, essa noite é diferente das outras. E essa porta está aberta para que entre o profeta Elias e nos fale do Mashiach ben Davi. Agora nós vamos cantar uma canção aí, finalizando o sábado. Eliarro Hanavi, Eliarro Hatisbi. Não é isso? O que essa canção diz? Que venha o profeta Elias, todo sábado é cantado, todo sábado na Havdalah, que venha o profeta Elias e nos fale do Mashiach ben Davi. Então o povo judeu quer que alguém fale do Mashiach para ele. Ele quer. E não é só querer, tem um mandamento na Torá que fala que Deus vai levantar um profeta semelhante a mim e a ele ouvireis. Eles têm um mandamento para ouvir o profeta. Agora, você vai pregar para o povo judeu que jeito? Crendo na Trindade, acreditando na imortalidade da alma, acreditando num monte de coisa do paganismo, e você vai pregar para o judeu? Não crê, não crê. A idolatria, gente, olha, meu Deus do céu. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. A idolatria é fundamental para o judeu não acreditar em você. Você crê na Trindade? Crê, esquece o povo judeu. Porque a idolatria é mais que um Deus. Entenderam? Então, o povo de Israel quer o Mashiach, a prioridade é deles. E nós temos que preencher o papel de... Qual tem que ser o nosso papel? Elias. Esse é o nosso papel. Nós pregamos, divulgamos, falamos no rádio, falamos na televisão, falamos na internet. É o nosso papel, Elias.
Tá? Eu não falei para vocês que chegou lá na Inglaterra, ele perguntou para mim, vocês cumprem a Torá? Cumprimos. Tem ascendência judaica? Tenho. Ele fez a nossa circuncisão. Muitas vezes tudo que o judeu quer saber é se você cumpre a Torá. Agora você vai apresentar a Trindade para o judeu, aí acabou. Aí. Não, eu não apresentei Trindade, tá? Eu convidei ele para ir na nossa igreja, ele foi, e queria conhecer, chegou lá, o grupo de louvor estava lá na frente, o grupo de louvor começou a louvar a Deus e falou: nós te adoramos, Jesus, estamos aqui te adorando, Jesus. O judeu pegou, levantou e Shalom foi embora, adorando. Se ele estivesse, nós te adoramos, ó Eterno, ó Hashem, nós estamos aqui te adorando, ele ia ficar ligado. Falar em adorar Jesus, falar em orar o Espírito Santo, não tem? Ó Espírito Santo querido, eu estou te pedindo. Acabou. Fim de conversa, entenderam? Não tem papo, idolatria. Então eles esperam o profeta Elias para pregar para eles, tá? Então tem as verdades que vão nos qualificar. Agora, eu vou pregar primeiro para o judeu e depois para o grego. Aí para o grego eu vou apresentar a Torá, ele vai conhecer a Torá primeiro, antes de conhecer Jesus, porque é errado apresentar Jesus primeiro para ele. Tem que apresentar primeiro a Torá para ele saber o que é pecado, para ele poder se arrepender. E depois eu vou apresentar Yeshua para o sincero, que verdadeiramente é sincero. Entenderam? A prioridade é do povo judeu. Acho que avançou o nosso horário. Pelo menos uns 11 minutinhos, né? Então, avançou, mas o Rabdalá é 19:22. Se eu conseguir... Continuamos até o Rabdalá. sem raleiro. Sem raleiro. Tá. Pode... Vamos ver se tem alguma pergunta aqui do internauta. Tenho duas perguntas. Olha lá. Tem duas? Tá bom, já A tá. primeira é tá melhorando. um homem que não quer fazer a circuncisão, Brit Milá. né? Porque ele sabe que que é medroso. Ele perde. Eu falo porque meu marido é um covarde, assim. Medroso. Ele pensa em questão de cirurgia, assim, ele já passa mal, né? Ele tem muito medo. Então eu fico imaginando ele vindo para uma sinagoga e falar que tem que fazer a circuncisão, ele já desmaiado. Mas aí que tá. Olha, a circuncisão hoje, se fosse lá atrás, aí ele ia morrer, não ia desmaiar. Sim. Ele ia morrer, porque não tinha anestesia. Sem anestesia. Sim, mas a minha pergunta é, caso Você sabe que lá na... o homem não quer fazer, ele perde a salvação, ele não fazendo? Não é que ele perde a salvação, ele não tem vínculo abraâmico, tá? Salvação não está vinculada à circuncisão. Mas o vínculo abraâmico está. Porque se sois de Yeshua, então são descendência de Abraão. Porém, para ser descendência de Abraão e ter o pacto da aliança, ter o vínculo, é necessária a Brit Milá. E a Brit Milá, sim, o menininho da nossa comunidade, o Calebinho, 13 anos. 13 anos de idade. Fez a Brit Milá, não sentiu nada. Não é porque é jovem. Hoje tem anestesia, geral inclusive. Que a pessoa acorda e já está feito todo o procedimento. Entende? Às vezes eu costumo pensar que não é por conta assim, somente da questão da Brit, e sim, tendo a aliança de Abraão, andar como Abraão andou. Andar como Abraão andou é cumprir os mandamentos do Eterno. Não é unidunite, eu vou escolher você. Não. Você vai ter que cumprir mitzvot, você vai ter que comer kasher, você vai ter que fazer Taharat Mishpachá, você vai guardar Shabbat, você vai guardar Yom Tov. E nós vivemos numa sociedade que vai na contramão dos mandamentos. Então, uma questão de estar sobre a aliança da Brit Milá, não acredito que seja somente um medo físico, mas estar aliançado com o Eterno é um compromisso muito mais sério do que aquilo que se pensa e se imagina. Aí que vem a questão, às vezes, do nosso próprio povo, desestimular as pessoas a terem a Brit Milá, com a questão dos Bnei Noach, né? Ou seja, se você for filho de Noah e cumprir somente as 7 leis universais, você vai ter o mesmo galardão naquele dia, né? Vai ter o mesmo quinhão com o povo de Israel. Isso é
Mentira. Isso é engano, isso é engano. Isso é um engano. Isso é, infelizmente, conceito de mercenário. Eu não acredito que eles fazem isso por dinheiro. Não nesse sentido. Mas é porque o gentio, às vezes, ele quer o Deus de Israel, quer a indumentária de Israel, ele quer o status de Israel, mas de fato não quer servir o Deus de Israel. Então é uma maneira que eles criaram como uma barreira. Porque também existe uma alahá que se o gentio chegar na porta do rabino por 3 vezes, digo na ortodoxia, e insistir com ele que ele quer ser judeu, ele abre a porta da sinagoga para ensinar para ele Torá. Porque é uma insistência por amor ao Eterno, quer cumprir mitzvot. Mas a maioria quer somente experimentar o rabino, quer somente trazer as suas teologias, as suas falácias, fazendo assim que haja irritabilidade para com o líder. Porque Cornélio cumpria mitzvot, foi até Pedro com humildade, certo? É o gentio que vai diante de um rabino, tem que ir com humildade, não é isso que acontece. Então a questão da Brit Milá, no meu ponto de vista, não é somente a questão física, mas é uma questão ideológica e espiritual também. Ter que de fato cumprir, porque aquele que descumpriu só o mandamento é culpado de todos, está aliançado com o Eterno nosso Deus. Então, a questão de dor eu acho E a segunda, muito fácil. A segunda pergunta, o Rabino falou em questão de sermos o templo do Espírito Santo. Ah, interessante. O certo é sermos o templo do Espírito Santo ou o templo do Espírito do Santo? Espírito Santo. Espírito Santo. Ah, não, Ruach HaKodesh, a tradução Espírito do gente, Santo. Ok. Espírito Do Santo, ok. Espírito Santo é o mesmo Porque, no Deus. caso, quando a gente fala Espírito Santo, dá-se a impressão ainda da Trindade. Não, veja bem. Como é que é seu nome? Tânia. Tânia. E o seu espírito? Como é que chama? Meu espírito? É. Chama Maria? Não, Tânia. É você mesmo. Sim, Você e o seu espírito é a mesma pessoa. O seu espírito é a força vital que está dentro de você, está te mantendo vivo. Esse é o seu espírito. Então, quando a gente fala o Espírito Santo, é o próprio Espírito de Deus. Nosso corpo é a habitação de Deus. Nosso corpo é a habitação de Deus, mas não fisicamente. Deus não habita fisicamente, habita espiritualmente em nós. Então, quando nós nos contaminamos, porque isso aí são leis de santificação, gente. É por isso que eu falo, o gentio não precisa guardar sábado. Eu estou sendo condenado por alguns aí, que tem alguns brigando comigo. Gentio tem que guardar sábado, sim. Está lá no Gênesis, foi dado para o homem. Vamos estudar, meu amigo. Vamos estudar. Eu entendo o que você está falando. Vamos estudar. Por que o sábado não é para o gentio hoje? Não é. Hoje o sábado não é para o gentio. O gentio hoje, o sábado hoje é um mandamento de santificação, de identificação, de identidade. Eu guardo o sábado, eu me identifico com o Deus Criador dos céus e da terra e com o Deus de Israel. É isso que o sábado provoca em mim. Eu não guardo o sábado, eu me identifico com outro Deus, com o Deus do paganismo, domingo, o Sunday, o Deus Sol, eu me identifico com outro. A comida é a mesma coisa. Quando eu como comida pura, eu me santifico para Deus, para que Deus habite em mim. Quando eu como, eu me torno habitação do maligno. Ele também vai habitar no que é imundo, tá? E a questão são esses, o sábado, a abstinência de carne imunda ou de carne com sangue e a mikvê da esposa. Então a esposa faz a mikvê depois de passar do período e ela sai purificada da água. Tem umas coisinhas no meio, por exemplo, a mulher ela faz a mikvê depois do pôr do sol. Tem que dar o pôr do sol para ela fazer, viu? Tá? Estou lembrando isso aí. Rabino, Dá o posso? pôr do sol. Deixa eu refletir aqui. O homem, ele tem que fazer a mikvê antes do pôr do sol. E a mulher depois. Tá? Se a mulher completar 7 dias, completou 7 dias hoje, ela tem que fazer depois que completa, depois que o sol se põe. Entendeu? Um outro detalhe também que eu quero explicar para as irmãs que fazem mikvê, que não pode tomar banho de chuveiro depois da mikvê, viu? Não sei se vocês estão tomando um banhinho.
saindo da mikveh, lá tomar um banhinho. Não pode. Toma o banhinho antes de fazer a mikveh. Depois que sai da mikveh, enxuga e... É como se fosse uma piscina, né? Vai entrar na piscina, às vezes salgadinho, né? Não, né? Toma um banho Então, e tal, vai lá. Tira a questão do condicionador também do cabelo, porque isso faz com que Hoje. a água da mikveh ela fique oleosa, daí dá um trabalho muito grande para você acertar o pHD dela, etc, etc. Hoje é muito fácil de fazer a circuncisão. Circuncisão é coisa de meia hora. Ele toma anestesia, Rápido. é feita a circuncisão, são dados os pontos. Vai Toma ter anti-inflamatório, é uma não cirurgia tem problema simples. nenhum, nenhuma complicação. Tem quando o cara é diabético, não pode, enfim, tem que ver essas coisas, mas mesmo assim ele pode fazer um tratamento e fazer a cirurgia. Eu fiz no Entendeu? terceiro dia, fui erguer o saco de cimento e arrebentou ponto ainda. Desarticulou Também aqui. ia arrebentar Nós vamos ponto. contratar um cameraman aqui, viu, Carla? Vamos contratar um cameraman aqui. Quando a gente fala do Espírito do Santo, é um diferenciado, né? Quando a gente fala... É o Espírito de Deus, né? O Espírito que proveniente do Akadosh Baruch Hu. Eles falam Espírito Santo fazendo-se uma questão de trindade, ok? O Espírito do Santo. É, isso. É do Santo de Akadosh Baruch Hu, né? Tudo proveniente dele, né? Tem uma pergunta interessante aqui, só agradecer como é que é o nome da nossa irmã Na aqui? verdade ele fala Ruach HaKodesh, Kodesh, é. Espírito o Santo. É. Ô, Rabino, tem uma pergunta no chat que tá assim: se Yeshua é Deus, por que é errado então adorar? É isso aí que eu ia Não, mas responder. ele não é Deus, a ele é Márcia filho. Santos. É. Yeshua é filho de Deus, ele não é Deus, ele é filho de Deus. Um príncipe não é rei, Então, é filho do rei. O rei é o pai dele. Eu quero tentar fazer com que. Se ele morreu e ressuscitou, então como que ele não é Deus? Não. Ué. Até não foi ela que falou. Uma outra na pessoa fez uma ressurreição- indagação, ela, né? Na ressurreição Então a questão é o eu vou seguinte. ser Deus na ressurreição, porque eu vou ressuscitar. É. Aí eu sou Deus depois que eu ressuscitei? Primeiramente, É. Márcia Santos, obrigado pela sua presença, tá bom? Eu acredito que seja uma pergunta sincera. E eu também pensei assim em outros tempos, né? Então é da nossa obrigação, nosso dever dar um pouquinho mais de esclarecimento nesse aspecto, porque esse texto que você cita, que eu e o Pai somos um, na continuidade desse mesmo texto vai dizer também que Yeshua pede que o Eterno seja um conosco, assim como Ele é ou é com Yeshua. Então isso também não nos faria como Deus, fazendo parte de Deus. A questão de ser um é um em propósito, Unido. um em unidade, não uma unidade recomposta, trinitariana, pessoa. É questão de propósito, porque senão, quando Yeshua fala, Pai, permita que ele seja um comigo, assim como eu sou, como eu e tu somos um, então nós seríamos o que também? Deuses. Né? Então é uma questão também o marido e a de mulher, texto, contexto e é um, interpretação não é? de texto. marido e mulher é um? Ou não? Então eu vou trazer minha mulher aqui para ver se vocês conseguem ver um só. É dois numa só Eu carne em trago a minha propósito. mulher por aqui do meu lado, para ver se vocês conseguirem. Vão ver uma ou duas pessoas. Ou um só propósito. É Pronto, unido. isso. Eu e o Pai somos um, depois ele fala lá embaixo, eu quero que eles sejam um, no mesmo João 17. Isso. Quero que eles, os discípulos, sejam um como nós somos. Como nós somos. Então como é que eu vou virar o Iacov aqui? Eu estou aqui, daqui a pouco... Nós estamos de camisa igual, né? Mas não é por causa disso. Sobe um de nós e fica um só aqui. Não é esse tipo de ser um. Ser um é unido. É isso que é ser um. Isso. Mas é lógico, né? São usados os textos, né? Exatamente. É que, infelizmente, muitas Nosso pessoas vêm tempo com essas não- dúvidas, né? nosso E a tempo gente. tá- Também para isso. Talvez o senhor devesse fazer qualquer hora dessa uma ideia, né? De abrir-se um tema e perguntas e respostas sobre aquele tema. O senhor vai ver que vai bombar a internet aí. Não é verdade? Porque tem muito tema, que tu falou da circuncisão, né? Crianças de 13 anos, eu já, depois de mais velho, fiz a Brit Milá, estourei os pontos carregando peso e tal, entendeu? E vida que segue, tá tudo bem, né? Aqui tem uma colocação, comer o peça só o circuncidado, tem isso também. Por exemplo, ele não tem problema com a salvação dele, mas ele não vai poder comer peça. Essa é uma restrição. Nem ler, no caso, a Torá. fazer Nem a ler a dança, Torá, nada. porque o incircunciso, de certa forma, ele é visto como impuro. É visto, não é que ele seja,
Ele está guardando os demais mandamentos. Adriano Reis, a Márcia, né? Nós temos muitos estudos feitos pelo Moria Bieser em um canal chamado Conexão Torá. Muitas dessas explicações com profundidade, trazendo não somente os escritos da Torá e do Tanar e da Brit Hadashah, mas contextos históricos, inclusive pensamentos do nosso povo, também como Talmud, Gemara e tantas outras questões, para exemplificar essas dúvidas que estão aqui no chat. Mas, em tempo oportuno, o Rabino tendo a possibilidade e oportunidade, lógico, nós como vocês também estudamos as Escrituras, temos nossos pontos de vista diferentes, mas estamos bem embasados há muito tempo nesse caminho, firmados na verdade da palavra. Uma das coisas que impede o judeu de crer em Yeshua é quando dizem que Yeshua é Deus, que aí é idolatria. Então, por que Roma faz questão de dizer que Jesus é Deus? Por quê? Para expulsar o judeu. Sim. A crença na Trindade tem um objetivo: banir o judeu da igreja. Então a gente tem que procurar entender o espírito da coisa também. Quando Hassatan... E quando você crê que Yeshua é filho de Deus, que Deus, é o Pai, é o único, que Yeshua é filho, o que você perde? Você não perde nada. O que Yeshua perde? Absolutamente nada. Agora, o que ele ganha quando dizem que ele é Deus? A rejeição do seu povo. Como é que o nosso amigo lá, me ajuda nesse texto aqui, ó, quando Yeshua foi tentado por Hassatan, certo? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Dele vai dizer o quê? E daí o que ele fala? Qual a resposta? Adorar somente somente ao Senhor teu Deus adorares, só a Ele prestarás culto. Então, são palavras do próprio Mashiach. Adorar somente ao eterno nosso Deus. E a forma de cultuar, e para quem cultuar? Somente a Deus. Simples assim. Tem muita coisa, gente, o tempo não permite, né? A gente começou a conversar hoje sobre 144 mil, né? Tem muita gente pregando aí que os 144 mil vai ser assinalado depois da... 144 mil já foi assinalado nos dias dos apóstolos. Depois veio a grande multidão de gentios. As pessoas querem dar uma de entendido em Apocalipse e começam a falar essas coisas, né? Não, 144 mil já foi assinalado. 12 mil de cada tribo. Nos dias dos apóstolos. Já foram. Aqueles que não se contaminaram com as prostituições, com a idolatria. Completou o número de 144 mil, aí veio Cornélio, o primeiro gentil que não era dos 144 mil. Aí começou a salvação. Sim. São judeus, exatamente. Nossa, eu tenho... Assim, dá para fazer um shiur sobre isso daí. Um shiur top das galáxias, mas ele já tem. O Moria Bieser já explicou sobre Davar, sobre palavra, entendeu? Sobre quem era esse verbo formador e criador de todas as coisas. Pare para pensar. Por ele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que se fez. É a palavra de Kadosh Baruch Hu, que estava com o Eterno e criou todas as coisas. Quem é esse? Esse é Yeshua HaMashiach. Davar, a palavra, é o que eu falei, comporta, tem muita coisa, tudo top. Mas nós vamos aos poucos, vamos conversando aos poucos, tá? O detalhe é isso, você tem que ser esperto. Por que tem tal crença? Tá? Eu vou dizer para vocês a verdade, hein? O cristianismo evangélico é mais católico que o catolicismo, viu? Guarde isso na cabeça. Se a igreja católica fez um monte de erro, o cristianismo é a coroação da igreja católica, coroa ela, entendeu? Porque ratifica tudo que Roma fez. Então tem que tomar cuidado. Bom, nós vamos agora a Havdalah. Lá no Concílio de Niceia. Concílio de Niceia, exatamente. Que Constantino exigiu. Aliás, eu informei aqui para o Victor, né? Ele pediu essa informação. Eu tenho um livro aqui, Quando Jesus se tornou Deus. Eu tenho esse livro aqui. Tem Atanásio, tem então, Constantino, eles os chamados pais da igreja, né?
Constantino Tertuliano, Justino Mártir, todos esses aí. Constantino instruiu a criar a Trindade para expulsar os judeus da comunidade. Ele nem chamou os judeus para participar do concílio. Esse foi o objetivo. Exatamente, os imperadores romanos eram adorados como deuses, ok. Ó, dá para fazer um show lá com o nosso amigo lá, Rabino, ele vai explicar o concílio de Niceia. Você está falando o pastor ali? É, ué. Isso ele conhece de cor e salteado, tá fresquinho na mente. O pastor é rebelde, ele vai ser expulso da comunidade dele. Dá a ideia. Agora você A está hora que judaizando, eles judaizando. Tá herege. Herege. Bom, vamos a Havdalah então. A gente agradece a todos vocês, o carinho de vocês, a atenção de vocês. Anota aí o nosso telefone que está aí na tela aí embaixo, telefone do Rabino Shai. Me acrescenta aí no WhatsApp de vocês. Isso. E nós vamos seguir conversando, tá bom? Shalom para todos, que o Eterno vos abençoe. Vamos lá. Shalom a todos vocês. Vamos para o serviço de Havdalah. Como é que é o nome da menina que perguntou um negócio aqui? Inês Duque. Eu vou deixar aqui meu contato aqui no chat. E depois a Havdalah você pode mandar uma mensagem para mim daí, tá bom? Câmerazinha sozinho lá em cima. Tum. Lá vai ter 3 câmeras, 3 luminárias. Olha a qualidade da imagem. Liga esse refletor aí do Rabino e liga esse redondo aqui. Aqui, ó. Liga aí. Roda um botão desse. Roda. Agora desliga aquele. Página 216. Ali. Havdalah. Aí. Eis que no Deus da minha salvação terei confiança e assim não temerei, pois a minha força e o meu canto é o eterno Deus, e Ele foi a minha salvação. E tirareis água com regozijo das fontes da salvação. A Deus pertence a salvação, seu povo requer sua bênção para sempre. O eterno dos exércitos esteja conosco, que seja feliz o homem. Esteja conosco, que seja o nosso refúgio desde Jacó. Ó eterno dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Eterno, salva-nos, ó Rei, responde-nos no Sai da frente da máquina. Para os judeus, isto luz, alegria, regozijo e preciosidade. Assim seja conosco também. O corpo da salvação alcançarei e o nome do Eterno proclamarei. Com a permissão dos senhores, bendito seja o Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira. Amém. E nele está velo que os imnada Adonai vai o Shatem em pensação me mine Yeshua Ladonai Yeshua Alamecha Virchatecha Adonai Tsevaot Mishkama Eloi Yosela Adonai Tsevaot Asheriana Boteapa Adonai Yoshia Melech Vem com Coreno, lá
Sabe mana? Ai. Baruch Adonai Elohim melech haolam borei peri hagafim borei peri hagafim. Bênção das especiarias. Bendito seja tu, Eterno nosso Deus, e o universo que criaste árvores odoríferas. Amém. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam borei minei vesamim borei minei vesamim. Amém. Pense sobre o fogo. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que criaste a luz. Amém. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam borei meorei haish borei meorei haish. Amém. Eliyahu Anari, Eliyahu Batishbi, Eliyahu Agilad, Eliyahu Anari, Eliyahu Batishbi, Eliyahu Agilad. Primeira, Yahweh Yeshua ben David, primeira, Yahweh Eloheinu Mashiach, Yeshua ben David, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Atishbi, Eliyahu Agilad, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Atishbi, Eliyahu Agilad, o primeira, Yahweh Eloheinu Mashiach, Yeshua ben David, primeira, oh Yahweh Eloheinu Mashiach, Yeshua ben David, la 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 la. Mashiach.
ben David. La 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 Yeshua ben David. Bênção de separação. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que separa do santo do profano a luz da escuridão. Israel de mais povos, 7 dias e 6 dias de trabalho. Bendito sejas tu, eterno, que separa do santo do profano. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamavdil ben kodesh lechol ben or lechoshech ben Israel amid ben yom hashvi l'sheshet yemei hamaseh Baruch atah Adonai hamavdil ben kodesh lechol. Amém. Shabbatou! Salve a todos os presentes que vieram, a todos os nossos amigos internautas, boa semana a todos. Shabbatou! Shavuatou, 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 Shavuatou. Hidei matou umanai shevet achim gam yachad. Hidei matou umanai shevet achim gam yachad. Shavuatou, 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 Shavuatou. Shavuatou, Shavuatou, lai 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 Hashem. Aí já corta, pode ser.